Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao Segura Esse Papo, podcast da AIO Corretora. E hoje estamos aqui com uma presença muito especial, Alfredo Chaya, nosso parceiro. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Tomei uma bronca ali da pessoal de marketing. Eu sou o Luciano Ávila, sou sócio-diretor aqui da AIO Corretora. Estou aqui também com o meu sócio, Fernando Mustafa. E como eu falei, estamos aqui com o Chaya para conversar de um tema muito bacana, eventos climáticos e os impactos nas empresas. Chaya, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela gentileza, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que é mais uma contribuição da AIO na construção da cultura de gestão de risco no país. Então, parabéns a vocês profissionalmente e empresarialmente pela iniciativa. Eu acho que isso, de fato, é importante para termos cada vez mais a percepção do que pode nos afetar, né? De como é que temos que nos preparar para esse cenário. Eu queria é um prazer ter você nessa discussão, nesse bate-papo de hoje, uma pessoa altamente gabaritada, com conhecimento técnico, não somente com viés na parte de seguros, mas com uma visão muito ampla em mitigação de risco, em gerenciamento, em prevenção de perdas. E tem tudo a ver com essa conexão que a gente está fazendo hoje, porque, como todos sabem, o mundo está em plena transformação em todos os aspectos, então a gente tem que realmente trazer para o público, né, o que de fato o mundo vem passando e quais são todas aquelas proteções, o que nós precisamos nos preparar em todos os aspectos para termos, né, um dia a dia mais tranquilo e caso e quando aconteça algum problema a gente esteja todos de certa forma preparados, né, por essas catástrofes que recentemente aconteceram, infelizmente, no nosso país. Excelente consideração. Acho que o objetivo desse podcast é, como eu falei, né, Chaya, a gente fazer um bate-papo informal aqui, trazer conteúdo para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Então, estamos em boas mãos aí para conversar de eventos climáticos, falar de riscos, falar de como as empresas podem se preparar para esse... Eu estava até conversando com você, né, nem tão novo momento, ou seja, já vem acontecendo eventos como esses há um bom tempo, né? Então... mas antes de mais nada, Chaya, se apresenta, fala um pouco de você, fala da sua trajetória para o pessoal ali te conhecer melhor, conhecer um pouco também da sua empresa, da Risk Veritas. Então, por favor, fique à vontade. Perfeito, obrigado. Minha trajetória, minha primeira formação foi em Marinha, acabei pegando um pouco dessa parte de mercados internacionais, de ter as diferentes culturas, isso até... foi um tema importante no ambiente corporativo de transnacional, como lidar com os programas mundiais, como lidar com clientes globais e as operações locais, então como transitar com isso. Aquilo me deu sem ter a denominação de cross-cultural e gestão de cultura, já deu essa primeira introdução e além de ver outros mercados. Depois, de volta ao Brasil, atuei em indústria, Petrobras, Ciba-Geigy Química, indústria pesada. Depois de volta ao mar, de volta ao sangue, a água salgada chamou e voltei, mas já foi o meu primeiro contato com essa interface de riscos, de alguma forma seguros, quando atuava no Brasil pelos principais clubes de P&I no mundo, atuando a partir daqui. Isso já deu uma outra visão, né, dos aspectos de risco. E depois, uma breve passagem de 20 anos numa multinacional, quando nos encontramos, para falar de riscos corporativos. E aí, mais recentemente, 7 anos, com a Risk Veritas, que é um birô de gestão de risco eminentemente riscos empresariais, fundamentalmente 3, 4 pilares na lógica de que inventário, mapeamento de risco, exposições, o que pode afetar a corporação em suas diversas dimensões, na outra, e aí desenhar disto as proteções contratuais ou securitárias. E aí o corretor designado vem para dar a colocação do risco, mas nós apoiamos nesse trabalho de mapeamento de exposições de risco para fazer modelagem ou de apólice ou de contratos, porque veja também tem as exposições que são contratuais, não só aquelas de apólice de seguro. Numa segunda perspectiva, estamos ali de análise de processos, instalações, já mais o risk assessment de uma operação ou de uma instalação.
E aí, de novo, vulnerabilidades, entendendo o que pode afetar, o que pode estar mais suscetível a um dano, um prejuízo, uma paralisação. Numa outra dimensão, a gente tem o desenvolvimento daquela empresa do ponto de vista de maturidade de risco. Aí é a implantação de planos de trabalho, de controles e proteções para mitigar ou evitar que aconteça ou mitigar algum dano, né? A gente sempre usa a alegoria de que o cinto de segurança não impede o acidente, mas mitiga os danos de maneira importante. Um sprinkler não evita o incêndio, mas faz a contenção dos danos da mesma maneira. Então, é um pouco nessa ideia de ir melhorando o grau de maturidade E até da por causa corporação. disso, você se atualiza com todas as Sim. modernizações práticas internacionais de Perfeito. prevenção de perdas. Ou seja, Isso. sempre está em plena movimentação, em plena atualização isso, Sim. e você acompanha essas tendências internacionais. Você bateu na mosca. Essa é uma das 3 referências que nós adotamos como valores, né? A idoneidade de fazer o trabalho refletindo a realidade dos fatos, ter o conhecimento técnico para poder falar de certo, para endereçar coisas pertinentes, e a inovação. Então, sim, a gente tem muito fortemente essa lógica de buscar na indústria, nos centros de pesquisa, em centros de excelência, trazendo as inovações. E outra, nessa correlação que você provoca, como a nossa visão como birô de risco, como vocês, nós não olhamos o cliente como uma única natureza de risco. Ele não é só uma coisa. Ele é um sistema, ele é um organismo, ele é um sistema que se interliga. Então, ele tem diversas perspectivas de risco. Então, senhores, quando você fala de um risco patrimonial acionando um risco de responsabilidade civil, um evento de logística acionando um dano ambiental, um cyber que pode desdobrar num dano material, e por aí vai. Tem diversas correlações que a gente fica atento para isso. A gente entende a empresa como um sistema. Então, tem essa perspectiva mais holística, transversal, de ver todas as suas interdependências de risco. Perfeito. Não é à toa que a gente trouxe o Chay aqui, tem bastante experiência, parceiro de longa data. A gente tem, né, muitos clientes corporativos aqui, Chay, até para o pessoal ali saiba, hoje já são mais de 500 empresas que confiam no nosso trabalho, e toda vez que a gente tem um questionamento, pedido de indicação para esse tipo de trabalho, a gente tem alguns parceiros e você é um deles, sabe? Conosco hoje está na Invest, né? Sou como fundador, por dizer, e mais recentemente se juntou a nós Guilherme Brockman, que também vem com uma experiência muito longa. Grande Guilherme. Já 40 e poucos anos também de história. Então estamos ali para fazer uma... Quantos anos de tem site, Chay? Sim, tem uns 40 anos no total, acho que ele tinha 20 e poucos anos de diretor de DHL. Não, legal, vou pedir riscveritas.com.br. Vou pedir para a produção deixar aqui, ó. Põe aí o site para quem quiser conhecer mais aí o trabalho do Chay. Aproveitando, para que você que não segue aí as redes sociais da AIO, por favor, pode seguir aí. AIO Corretora nas redes sociais, YouTube, em breve TikTok e tudo mais o que é possível, né, Chay? Estamos tentando tem que alcançar as pessoas. Como eu te falei, né, Chay? A gente, desde o início da corretora, Musta, a gente idealizou essa geração de conteúdo, sempre a gente fez artigos, e-books, isso é importante. E agora a gente está partindo para esse novo momento de vídeo, que é um desafio até para nós, né? Nós não estamos acostumados a estar na frente de câmeras e fazendo esse trabalho. Mas estão mandando bem, né? Estão vendo que os caras não estão acostumados, é só conversa, porque estão soltos aqui. Ó. É muito divertido, mas vamos lá, né? Acho que para iniciar e esquentar o nosso bate-papo, né? A gente estava até conversando antes aqui de entrar, e a gente tem visto fenômenos climáticos ocorrendo no Brasil com mais frequência. A gente estava até brincando, recentemente... E aí o Chay, recentemente, né? Sei lá quantos anos. Então, Chay, conta um pouco do que você vem vivenciando, vendo no Brasil, eventos climáticos, trazer um pouco de dados para a gente nesse sentido. Acho que seria legal compartilhar ali com o pessoal que está assistindo a gente. Para começar, esse é um ponto importante, tem razão. Mudar a percepção de que o Brasil é uma região livre de catástrofes. Esta referência, né, que tínhamos do passado, ela não é tão verdadeira mais.
se ainda, por certo, não temos os terremotos do México, do Japão, não temos esse tipo de exposição, desde muito nós já estamos suscetíveis a vendaval, a ciclones, a nevasca, a granizo, que também é realidade para cá, alagamentos. Então, se pegarmos talvez uns 20 anos, uma curva de 20 anos, essa exposição a riscos e a eventos catastróficos por força da natureza, ela tem flexionado fortemente. São inúmeros casos, seja o interior de São Paulo com vendaval, seja Santa Catarina com paralisação de operações por conta desse tipo de ameaça natural. Estamos falando de seca no Nordeste, estamos falando de seca no complexo do Rio Amazonas, incluindo, alterando o fluxo de negócios na região, não apenas de sociedade, por óbvio ali, uma região onde o hidroviário, a canoa, a lancha, o barco é um meio de transporte, a barcaça é literalmente o canal de escoamento da produção na entrada e saída, ainda que o Porto de Manaus tenha se desenvolvido fortemente nas décadas, mas a despeito disso, ali afetou a produção de maneira intensa, então seca como um fator crítico para tal, seca como um fator também que ameaça a biodiversidade. A gente tem o painel de fundo em que chama atenção para isso, então incêndios em áreas florestais que podem, e de cerrado e de outros biomas que podem estar suscetíveis a isso, então a gente perde também o negócio de um lado, do ponto de vista empresarial, mas perde também essa parte de ecossistema, de biodiversidade, e o que estamos experimentando mais essa tragédia no Rio Grande do Sul, dali, mas se olhar o próprio Rio Grande do Sul em 2023 também experimentou um evento severo. Tivemos antes no litoral norte de São Paulo, tivemos antes ainda na região serrana do Rio de Janeiro. Foi um dos maiores eventos no ponto de vista de desmoronamento, landslide, né? De escoamento, de movimentação de terra, com eventos severos, e por aí vai. Um tema que conversarmos, eu também destaco ao grupo, o Brasil inteiro ele está suscetível a descarga atmosférica. Então também é um elemento de força da natureza, para colocar nesse grande, essa análise mais ampliada, além do alagamento, de que também cuidarmos de instalações, tanto pessoais, residenciais, comerciais, industriais, enfim, serviços, também olharmos essas questões relativas à descarga atmosférica e tudo que é pertinente de problemas isso aí nesse sentido. Então, vai abrindo outras dimensões, outras naturezas de risco e vão ampliando as dimensões do assunto. É impressionante, né? Bem o que a gente estava falando, a gente não é recentemente, mas há um bom tempo. Perfeito. Você começa a listar os eventos e é impressionante, né? O que tem acontecido, as tragédias. É preocupante, né? Eu até peguei aqui alguma fonte, queria saber a sua opinião, porque se a gente pega esse acontecimento no sul do país, já é uma realidade, né? E por conta de toda a transformação que o mundo vem passando, essas questões climáticas, a gente viu recentemente alagamento, inundação em Dubai, que é um deserto. Perfeito. São coisas extremamente esquisitas. O calor na Europa. O calor na Europa. Na Índia, pessoas morrendo por conta do calor. Né? Mas assim, voltando aqui para o Brasil. Então, se a gente pega no sul, essa catástrofe, né, o último dado que eu tenho aqui, foram 25 mil pedidos de indenização no Rio Grande do Sul, né, para aquelas empresas que possuem ou possuíam seguros. Tá? E para o mercado, essas indenizações já somam 1,6 bilhões de reais. Isso considerando aquelas organizações, enfim, aquelas pessoas, né, que possuem a pólice de seguro. O mercado que estava securitizado de alguma forma, que estava protegido por alguma forma. Então, o que eu acabo, né, fiz uma reflexão de que para o brasileiro, né, para a pessoa em si, né, para as empresas, da importância de ter uma educação voltada à proteção. Quando a gente fala em seguro,
o seguro não é simplesmente ir lá e comprar uma apólice. A gente precisa entender o que está por trás de uma apólice, entender o que... Aqui eu estou exposto. Aqui eu estou exposto como empresa para proteger um patrimônio, né, não talvez tão imediato, mas pensando a longo prazo, o que aquele efeito da natureza pode causar a continuidade do meu negócio e a proteção do elemento humano, né, que é pouco visto se a gente for analisar todo o cenário, todas as empresas que um território do tamanho como o Brasil, né, possui, que a gente não vê essa educação em seguros tão enraizada assim, né, nas empresas. Então, eu queria entender, na sua opinião, o que você acha, né, o gatilho para que essa educação, essa cultura possa se florear mais e estar mais no dia a dia das empresas? Parece senso comum, parece entendimento mais pacificado de que a cultura de risco de uma sociedade, ela está correlacionada à exposição que ela está sujeita, onde ela está inserida. Se você pega mercados como o europeu ou mesmo o asiático, o Japão, esse entendimento de que algo pode ameaçar, que algo ameaça e quando bate forte, derruba, traz a percepção da necessidade do risco, de endereçar aquele risco de alguma maneira. É a história do risk awareness, de você perceber que alguma coisa pode te alcançar. Exatamente, eu vejo assim também. E ato contínuo você atuar para corrigir. Como mencionamos no início, a gente está falando o seguinte, temos uma percepção, ainda temos, talvez seja no presente, de que o Brasil não está sujeito a essas ameaças, então ele negligencia. Exatamente. É esta realidade que começa a estar claramente diferente, que chama o empresário em sua medida, que chama o poder público, que chama o indivíduo a se preparar melhor, a entender o seu contexto, o que pode ameaçar e se preparar correspondentemente. Mas eu acho que a sociedade, se você pega, perdoe, você está agora vivendo numa situação que está aprendendo uma outra dinâmica. Você está acompanhando boletins meteorológicos para ver se tem um vendaval, um furacão, para você proteger as janelas ou a própria construção também é feita de tal forma que as janelas, e assim por vai. Da mesma medida, o empresário aqui também tem que entender mais rapidamente, de maneira mais ampla, o que pode afetá-lo. E aí, Musta, você traz uma provocação importante. E aí, como empresário, não apenas em seu próprio endereço, em suas instalações, onde ele tem ação direta, mas você fez uma provocação também antes de um sistema de produção e consumo cada vez mais interligado, cada vez mais complexo. Um fornecedor ou mesmo o cliente, então no upstream ou no downstream, ele pode parar porque o seu fornecedor ou o seu cliente principal estão em regiões afetadas. Exatamente. E aí lá vai o dano, lá vai a perda de receita, já vai aí o cessante correspondente. Mas isso está vindo cada vez mais forte. Sim, você respondeu exatamente a pergunta do Musto, como eu penso, ou seja, não adianta o empresário, o dono de empresa, o gestor de riscos, ele vai ter que ter esse olhar de que as coisas, os eventos climáticos, os riscos estão ali e vão acontecer. Aquela história de que, não, isso não acontece, eu não preciso contratar seguro, ela vai ficando pro lado, fazendo com que os empresários, os tomadores de decisões comecem a olhar desse jeito. E eu acho que isso que o Chay falou, do senso ele usou até a palavra, né, awareness, da percepção em relação ao risco, né, que algo pode alcançar. Eu acho que vai trazer um desenvolvimento, até mesmo para o nosso mercado. Por quê? Veja, se o empreendedor, se a empresa não contrata seguro de desmoronamento, exemplo besta aqui, mas não contrata o seguro a cobertura de desmoronamento, ela não é muito contratada, você tem um mutualismo muito menor, né? A sinistralidade talvez vá lá para a lua, o preço é inviável. A partir do momento que todo mundo começa a procurar, tem uma preocupação, lugar, exatamente, tem uma exposição, todo mundo quer, a grande maioria das empresas querem começar a contratar, a tendência é que pode ser que gere um efeito contrário de disponibilização de coberturas, até mesmo de preços, de taxas, de limites melhores, né? Porque hoje você sabe que até mesmo, vamos dizer, um empresário que queira contratar essa cobertura,
Desmoronamento, alagamento, são coberturas mais restritas no mercado. Que merecem uma análise melhor. De ambos os lados, de quem está contratando e da própria seguradora. Perfeito. Opa, lá é mais suscetível, não é? Então, infelizmente, hoje em dia, quem contrata é quem está muito mais exposto a risco, mas o que você está trazendo olha, as coisas vão começar a acontecer com mais frequência. Né? Rapidamente, queria dar 2 contribuições ainda sobre o tema. O Musta estuda o assunto, trouxe números objetivos. Vamos tomar em conta rapidamente isso para lembrar o seguinte: dado, Musta, a intensidade do evento, Rio Grande do Sul ainda, dado a intensidade do evento, mas a extensão da região afetada, mais de 95%, quase 90 e poucos por cento dos municípios foram, de algum grau, eles foram afetados. Esses números que ele traz mostra quanto que do mercado está desprotegido. Ainda que haja um retardo nas notificações, e dado um mês, dado já 40 e poucos dias do evento, isso já está meio que já atenuado. Esses retardos de avisos começam ali a diminuir, porque transcorrido tanto tempo, o pessoal já fez as reclamações. Significa aí mais ainda que tem uma boa parcela do mercado que ainda não está protegido, não percebeu a importância de ter. Exatamente, ou não tem seguro, controle, ou faz um autosseguro, ou quando tem, faz só incêndio, por exemplo. Faz aquela coisinha meio não tem as outras coberturas. Eu acho que eu estou totalmente de acordo. E tem mais, o risco não é só olhar o seu negócio, é como você falou, tá, meu negócio está aqui em São Paulo, mas eu tenho relação, o meu fornecedor ou o meu cliente está em Manaus, tem lá uma estiagem, não sei o que, tem problema. Como é que ele faz o escoamento de mercado de insumos, partes e peças para teve poder um incêndio lá, enfim. Então a análise de risco é muito mais ampla, por isso que o trabalho do Shaya é fantástico nesse sentido. Uma coisa que eu acompanho vocês há um tempo e já percebo, vocês profissionalmente e Aio, na lógica de alertar o cliente sobre o dimensionamento dessas proteções. Primeiro é o que eu preciso proteger. E a outra é qual o valor, qual é a exposição em termos de valor que eu posso afetar de patrimônio. Então esse é um outro alerta que cabe. Saber dimensionar esse... O Musta sabe que eu falo para os clientes. Nós não vendemos seguros. Tem várias vezes que a gente fala, você não precisa desse seguro. Você vende segurança, você vende tranquilidade. Então assim, só que também às vezes o cliente quer contratar um seguro que está errado. Seguro mal feito, você sabe, na hora do sinistro vai dar problema. Então a gente alerta, esse é o nosso modelo de negócios, em atuar com qualidade, com transparência e alertar o cliente, olha, você tem que avaliar o seu valor, você tem que avaliar o seu valor de risco, você tem que verificar as coberturas, franquias, as exposições de riscos. Tem uma expressão que a gente usa aí como brincadeira, mas eu vou tomá-la de maneira invertida pela seriedade do tema. A ignorância não é uma bênção. A ignorância em relação aos riscos, às exposições, o dimensionamento não é uma bênção, porque na hora que bater, exatamente, vai doer, vai corroer patrimônio. Então, dimensionar adequadamente, entender as exposições para poder modelar é crítico. E aí nós temos nos deparados com grandes corporações em que aquele programa está defasado. E não é que está errado porque negligenciou. Não, aquilo foi concebido em um momento passado onde era suficiente. O Musta trouxe instantes a complexidade e a dinâmica de transformações. Significa dizer que programas de mapeamento de risco, programas de apoio, programas de seguro têm que estar atualizados. Tem que estar atualizado porque, se a gente for avaliar, é uma cadeia. Então, pegamos de novo a questão do sul, de alagamento e inundação. Se ficar focado só na perda material, traz um pouco do percentual que você falou da grande maioria, uma parcela importante desprotegida, desassistida, corroeu para capital de um seguro. Tem aquela parcela que tinha o seguro, mas que no final do dia, pegando a pólice, foi mal contratada. Ou seja, sem enquadramento de cobertura. Por isso, um pouco do que o Hugo falou, dessa questão de ser consultivo, de avaliar regras do seguro, o que temos que evitar, a transparência, tudo isso é importante. Mas onde eu quero chegar? Que as perdas, elas, no final do dia, somam-se a uma cadeia. Eu perdi
patrimônio, tá? Eu afetei o sistema logístico de abastecimento de uma região por conta desse problema climático. Eu tive perdas de vidas, eu tive pessoas que adquiriram doenças por conta do evento e que você impacta no plano de saúde por conta da utilização do plano, né, de assistência médica, hospitalar. Sim. Enfim, é uma série de coisas que podem acontecer. Então, por isso que essa análise, essa precaução, essa preocupação de anteceder, você pega, né, é impressionante. Quando eu olhei, eu não acreditei, né? Pega a loja da Ravan, com água até a com estátua. água, o rio do lado, assim, nunca aconteceu. Se eu chegasse lá para o dono da van, vamos fazer um seguro aqui de alagamento 100%, com limite 100% da sua loja. Ele ia falar, ô Mustafa, você é um alucinado, você é um louco. Imagina, nunca aconteceu aqui. Né? Essa é outra compartilhando com vocês aqui uma questão mais pessoal. Essa brincadeira que minha filha faz sistematicamente. O pai, você só vê o que vai dar errado, você só... filha. Infelizmente, isso é o que o nosso trabalho, de contribuir para salvar a vida e preservar patrimônio. E o meio ambiente ali no jogo, na equação. É inevitável a gente, né, a tragédia mais recente aí, muito triste, né, do Rio Grande do Sul, Musa trouxe alguns números, mas Chaya, como você vê tudo isso, considerando o modelo Brasil de que acho que ninguém esperava um negócio talvez dessa magnitude, né, desse tamanho. E de fato é o maior evento no nosso país. Quanto tempo você acha que vai demorar para se restabelecer? O que você enxerga um pouco nessa tragédia aí com a tua experiência? Compartilha um pouco com a gente isso. O Mustra já começou a trazer alguns recortes. Vocês trouxeram recortes mais diretos, são assim mais imediatos. Diretos no sentido dos seus efeitos e imediatos ali do dano material e do tempo, né? Na linha do dano, do tipo de dano e na linha de tempo, nesse sentido que eu coloco inicialmente, que estamos pacificados em relação a isso. Mas eu gostaria de convidar para pensar um pouco. Dado que uma parcela importante não tem algum grau de proteção financeira, estes empreendimentos estão com capital esgotado. São com dificuldades, né? Como reconstruir? Algumas dessas empresas terão um retrocesso de 20, 30 anos, de X tempo para trás, no sentido de ter que reconstruir o capital correspondente, todo o esforço, todo o mercado, dado essa fragilidade, como estamos analisando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a reconstrução, não apenas física das instalações, mas nós estamos falando também de muitos componentes desse sistema produtivo que se perderam. Então, mais do que isso, você tem que reconstruir processos, você tem que refazer moldes, você tem que fazer vários itens que compõem essa linha de produção, ou serviço, não importa. Só que tem um outro pedaço que a gente não tá vindo tão fortemente ao debate, e isso é mais intenso, talvez mais transparente, mais imediato quando a gente olha na agricultura. A intensidade, a força, a extensão da área afetada, essa área agricultável foi lavada, lixiviada assim como de arrastão. A recomposição da capacidade produtiva desse solo não vai ser trivial e nem tão pouco rápida. Ela é complexa, ela é extensa, ela é demorada, ela vai requerer muito insumo para recompor a capacidade produtiva das regiões afetadas. Na indústria, na agropecuária e nos serviços também, de alguma forma. O evento em New Orleans foi quando? 2013? Eu estou falando aqui na data, não vou chutar, não estou lembrando muito. Antes. Bom, enfim. O que eu ouvi dizer, algumas pessoas comparando, né, nas devidas proporções ali, mas comentando que demorou mais de 10 anos ali para... Não espere algo muito menor do que isso. Muito mais rápido do que isso. Então eu vejo que... As cidades, por esforço do povo... Bem claro, a fragilidade. A fragilidade do sistema. Acho que a tua palavra é perfeita. Não, e não é
E não é só essa tragédia do Rio Grande do Sul, a própria litoral. Estamos falando de tantas outras. Tantas outras que passaram pelo Brasil, ou seja, que só traz essa necessidade de cada vez mais as empresas estarem preparadas para esse tipo de momento que a gente talvez uma provocação. A gente, né, aperta muito a tecla das empresas e de fato precisa dessa cultura para se preparar, porque não vai parar por aí, né? Mas olhando um pouco para o nosso mercado de seguros, também é um processo que as seguradoras brasileiras estão passando de maturidade, de aprender também e entender como moldar os como produtos, se preparar para produtos e serviços e a resposta diante do evento. Não, bom, gente, né, indo um pouquinho para o lado de seguro de pessoa física, né, existem seguradoras hoje que em situações de alagamento e inundação já tem jet ski. Perfeito. Já tem lancha, já tem equipe treinada para resgatar. Assim fizeram em São Paulo, né, no litoral norte, assim fizeram no Rio Grande do Sul e estão atuando. Perfeito. Então, esse é um ponto. Por isso que eu falei lá na frente que essa questão de tendência, porque traz, né, infelizmente, situações que ocorreram e acontecem com frequência fora do Brasil e um mercado que tem... Perfeito. Eu queria tomar carona na última provocação. Se olhar do ponto de vista técnico, do ponto de vista de sofisticação, o mercado brasileiro é bem evoluído. Tanto nos tops, né? no topo de indústria, no topo, né? A indústria ainda experimenta alguns desafios de ganho de produtividade. O mercado brasileiro vem de seguros. Ele é heterogêneo. Na agricultura, muito fortemente. No mercado de seguro, no mercado financeiro, banking e seguros, nós temos um mercado bastante sofisticado. E não está tão precário, de nenhuma forma dá para chamar o mercado brasileiro de precário. Mas eu tenho uma provocação. Mas o ponto que ele traz é de como é que as estruturas de serviços de resposta das seguradoras se ajustam a essas novas realidades. E aí tem que capacidade de resposta diante do evento. Eu tenho uma provocação, por exemplo, acho que não é nem um ponto, né? Por exemplo, dificilmente você vai ver um residencial que tem uma cobertura de alagamento e desmoronamento com grandes limites. Essa era uma reflexão que eu tinha feito recentemente com o segurador. Mas aí a gente não vai ficar debatendo em pessoa física, mas vamos trazer para a realidade de empresa. Menos ainda. É a mesma restrição. Então, por quê? Tem uma restrição grande de termos de limites de coberturas, depende. Porque eu acho que tem a ver também com aquilo que eu falei antes, com o mutualismo das outras empresas e também contratar esse tipo de cobertura. Então eu acho que o mercado tem que se desenvolver nisso para fornecer essa solução também, né? Mas nesse aspecto aí eu vou tomar aqui o atrevimento de trazer a questão com um especialista como vocês, mas dado a ponta da demanda, cliente final, as suas ainda desenvolvendo a cultura de percepção do que pode afetá-lo. Muito bem. Dada a ponta da oferta, como padronização de produtos, a cobertura básica está ali no incêndio. E ok. As coberturas como alagamento, vendaval e tal, estão naquelas a serem contratadas, né, por demanda, sujeito à localidade da onde está o segurado, da onde o segurado está instalado, e aí calibrar isso. E aí de volta, quanto um trabalho como o que vocês fazem faz muito mais, é tão importante para o cliente. Porque é a partir da especialização de vocês que ele percebe de que ele não tem que ir só na básica, ele tem que botar mais as outras, porque aquilo pode machucar. Mas essa não é provocação, eu acho que... Não dá mais para ser aquele corretor que leva só a proposta para cima e para baixo. Vou puxar a sardinha para o nosso lado. O cliente ele tem que ter um consultor do lado que traga essas reflexões para ele. Não adianta ele falar, eu vou contratar um incêndio e boa. E pronto. Né? Não é isso. Eu nunca tive vendaval, nem vou ter. Não, você pode ter. Está acontecendo aqui, ali, queda de raio. A realidade já mudou para o Brasil. Então, o que eu vejo? Tem que estar sendo atento. Os corretores se capacitando cada vez mais, levando isso para os clientes de forma consultiva, isso é a minha visão, né? A gente posso estar totalmente enganado. Mas vai fazer com que as demandas elas vão para as seguradoras e as seguradoras vão ter que começar a dar a solução e dar
e dar capacidade para esse tipo de cobertura. Então, por exemplo, cara, o cliente quer contratar vendaval com limite de, sei lá, 10 milhões. Ah, não, mas eu só dou 5. Não, mas, cara, ele quer 10, quanto você cobra? E aí vai ter que achar uma solução para isso. E aí não vai ser uma empresa, vai ser 10, 20, 30, 50, 500, 1000, sei lá quantas empresas atrás de uma cobertura mais robusta. Isso falando, lógico, no risco nomeados, que você nomeia, tal, no RO é um produto muito mais parrudo, tal. Acho que aí são traduziu o RO, então. Então, traduzindo aqui na legenda, né? Dá um close caption aí. Manda botar a legenda do seguro patrimônio, você tem vários tipos de produto, né? Produto empresarial, produto basicamente de prateleira, mais para empresas menores, o produto riscos nomeados, onde você nomeia as coberturas que você quer cobrir, contrata as coberturas, né, que você deseja contratar, e um risco operacional, que é uma pólice a princípio de todos os riscos, uma pólice muito mais encorpada, robusta, mais complexa para gigantes, né, corporações gigantes. Você tem lá, ao contrário, né, tem as exclusões, enfim. Então é uma pólice mais robusta, mas a gente está aqui conversando ali com empresas né, de médio mercado. Pequenas, médias, grandes, porque a gigantesca lá é um mas outro, é bom ter essa modulagem. É bom a gente explicar, mas eu acho que é um ponto de atenção, e acho que esse mutualismo, essa procura ao mercado vai fazer com que o nosso mercado melhore e tenha uma sofisticação melhor. E é o que eu costumo dizer. Muitas vezes, né, nosso mercado, né, eu falo nosso porque a gente faz parte, às vezes você reclama, pô, a sensibilidade tal, mas, pô, às vezes, não sei se está bem precificado o negócio, né, as taxas estão cada vez menores, né, sendo que a gente está falando aqui que os riscos cada vez aumentam. Então é uma equação, né, que a gente precisa olhar com calma, e as seguradoras vão ter que fazer o trabalho atuarial para adequar essa taxa e trazer uma solução para os clientes. Modular em produtos e preços correspondentes. É o que a gente está fazendo aqui, Chay. A gente está trazendo informação para que cada vez mais o cliente contrate um seguro melhor e mais sofisticado, né? É isso. Lu, uma contribuição dessa última parte. Há sim, e cada gente tem percebido, e vocês certamente, até com uma perspectiva ampliada, uma restrição. Não está. O processo de simples transferência de risco contratando a pólice já não está acontecendo há muito tempo. Há um recrudescimento dos critérios para aceitação de risco. Então, para e passo entre aceitação e preço e precificação, há uma dinâmica aí que está, de algum grau, com uma dificuldade de simples transferência de risco, que volta na perspectiva do cliente de como ele se prepara para poder preservar capital, preservar mercado e ainda ter a condição de uma transferência de risco por um mecanismo de apólice ou outro mecanismo de proteção financeira. Isso a gente tem percebido muito fortemente, de que clientes que vinham renovando suas apólices com seus corretores tiveram aquele baque no momento dizendo o seguinte: não, desse jeito não vai renovar. Então volta, arruma, se prepara, se organiza e vem aqui outra vez, porque isso pode ficar mais fácil. E tem clientes e corretores que estão antecipando, como vocês fazem, antecipando esse jogo para dizer o seguinte: pô, cliente, viemos até aqui, está na hora de dar alguma organização, arrumação para poder ir para frente. Isso de um lado. Eu acho que de outro lado, no caminho inverso, o Mustra já trouxe o ponto em que as seguradoras têm que responder como prestação de serviço diante de uma ocorrência, mas em alguma medida elas também podem orientar o cliente, como vocês fazem, já trazendo lançando alguns produtos, lançando algumas coisas de maneira mais abrangente. Eu vou colocar aqui uma reflexão do seguinte: cyber, de longe, de muito tempo, não é mais riscos emergentes. Pandemia usou a expressão por algum tempo, mas eu discordo que é risco emergente. Já estamos falando de ciclos pandêmicos há muito tempo. E não é muito tempo de séculos ou milênios. Não estamos falando de gripe espanhola ou de peste negra antes. Estamos falando de H1N1 na Ásia, endemia, depois essa Covid muito mais ampla e tal. Então, o risco pandêmico não é emergente, ele é um risco real. Se olharmos os ciclos, estamos falando de períodos mais curtos entre eventos. Então, a questão é, quando é que é o próximo? Risco climático, tampouco ele é emergente.
ele já está posto em diversas geografias, como sabemos, mencionamos, os ciclones, os furacões, né, os tornados que estão nos Estados Unidos, nevascas intensas como estão no norte, na Europa, em maneira geral, terremoto está lá do outro lado, maremoto, se a gente pegar, tsunami está lá no Japão, enfim, então esses riscos estão claros. E o ponto que remete de volta a um dos nossos debates aqui é como o cliente percebe a realidade dessas exposições e se prepara adequadamente. Eu percebo muito essa carência de ter uma orientação mais adequada no momento de obtenção de uma proteção que é o seguro. O seguro nada mais é a transferência de um risco para uma apólice de seguro. Certo? De certa forma é isso. Óbvio que não é a solução de tudo. Então, o que a gente... É a transferência do risco residual. Residual. Exato. Não o risco puro, cheio lá como tal, mas o risco residual. Então, o que a gente percebe? Essa forma de ajudar o cliente na tomada de decisão para poder mitigar isso, eventuais perdas que ele esteja exposto. Uhum. Então, voltando um pouquinho na linha que a gente está conversando, de fato, trazer serviços, inovações, né, por parte das seguradoras e o mercado de corretores ter uma capacitação, estar mais preparado para ajudar o cliente nessa orientação no momento da tomada de decisão. É isso. Quanto mais específico formos, quanto mais ajudarmos a explicar as regras do jogo, mais consciência as empresas vão ter de contratar uma proteção certa. Então a gente pega exemplos de clientes que falam, já está muito caro o seguro. De fato, podem ter sim tem situações que estão mais caras. Podem ter sim. Que aí é o mútuo. Atividades, segmentos que têm um risco, uma exposição muito grande. Né? E se a gente olhar para a ótica de empresas, né, que possuem já um viés cultural de seguro, de riscos em gestão de risco, gestão de seguro de empresarial, risco, essas empresas investem pesadamente em proteção, em melhorias, em manutenção de máquinas e equipamentos. Né? E essas empresas, por conta da gestão e da preocupação com o patrimônio e com o elemento humano, se a gente for avaliar, dentro das apólices que possuem, de fato, uma consultoria e um direcionamento da melhor forma de contratar, elas trabalham com franquias mais elevadas para ter o equilíbrio na precificação do risco, certo? Por conta do alto investimento que tem em loss prevention. Perfeito. Ou seja, eu acredito no meu negócio, a gestão no meu de risco business, diminui o custo total. Diminui, eu acredito no meu business, ou seja, eu faço todos os investimentos. Se acontecer, né, eu estou considerando que tudo isso que eu invisto, a minha perda, daqui para baixo eu assumo, e daqui para cima, que é aí você tem um mecanismo de excesso, que é a catástrofe, catástrofe. Né? Por isso que a questão de mitigar, de dar essa assessoria, gente, assim, é de extrema importância. Você traz um conceito fundamental, um dos conceitos fundamentais da gestão de risco empresarial, que é a lógica e que o empresário conhece nas suas respectivas interpretações nos seus contextos, que é o custo total do risco. Qual é o custo total do risco? Não é a apólice, não é só a apólice. Você está falando do custo de retenção, né, do custo de retenção de risco, dos custos relativos à gestão, para mitigação, impedir ou mitigar algum evento, o custo da apólice, o custo de mercado. Então você está falando essa imagem, essa ideia do custo total para deslocar, que não é só o prêmio de seguro, é todo esse conjunto e que no final, que é a tua provocação, quando ele age em alguns pontos, ajusta alguns aspectos mais críticos, o custo total diminui. Então isso também é uma reflexão que o empresário está tendo e fortemente, porque ele assimila rapidamente, porque ele já tem essa visão dentro dos seus processos. Tem uma alegoria, que eu vou tomar
pedir permissão de vocês aqui, eu vou colocar em 3 fases rápidas, que é o seguinte. A primeira é o paradoxo, né? A gente está aqui batendo no ponto risco, mas nós, fundamentalmente, do ponto de vista profissional, pessoal, o que nós fazemos é, de alguma maneira, contribuir com o cliente para ele romper um paradoxo do tipo, se eu não tomo risco, eu não faço negócio. Eu não opero, minha empresa não opera em risco zero. Eu não opero num contexto de risco zero, nenhum de nós. Então é um paradoxo. Pô, se eu não tomo risco, e como é que... Então, a lógica é o seguinte, quanto que a gestão de risco e seus mecanismos de proteção são os mecanismos, são os meios para que ele possa romper o paradoxo e operar, tomar o risco. A nossa visão é como contribuir para que ele tome os riscos, mas o faça de maneira controlada para que isso tenha algum grau de sucesso, para que viabilize o grau de sucesso. Perdoe-me, rapidamente eu ilustro o seguinte. O trapezista vai deixar de fazer o trabalho, a apresentação dele? Não. Ele está lá, o paradoxo dele é esse. Eu me apresento, eu faço um espetáculo com o trapézio e tomo esse risco, mas faço um excelente espetáculo, faço um primeiríssima linha, mas pô, se eu cair lá de cima eu morro. Como ele consegue fazer isto? Como é que ele se propõe a fazer isso? Tipo, com as técnicas, com a precisão, com a excelência como desempenho que está ali, com as técnicas de controle de risco, aí está o treinamento, está a linha de vida, está N aspectos ali de proteção. Mas o que ele tem no final da história? Ele tem uma pólice de seguro, porque ele tem uma rede. Aquela rede ali é para amparar o evento catastrófico. Ele se desgarrou do trapézio e ele caiu. Caiu onde? Na rede. Em alguma medida, essa pólice de seguro e seus mecanismos, de tantos outros mecanismos, essa rede de proteção que atenua o impacto, as consequências daquela falha. Exatamente. Então tem essa sequência em que ilustra um pouco o quão importante é do tipo, vamos para o negócio, vamos fazer acontecer, ao mesmo tempo que criamos mecanismos de proteção. Não, e é exatamente, eu estava até olhando aqui, estava olhando para o logo da AIO ali, refletindo no que vocês estavam falando aqui, e eu vejo que é exatamente isso. A gente quer levar para os nossos clientes essa sofisticação, essa reflexão, e é exatamente o que o Sharon falou. Não dá para o empreendedor assumir um negócio com risco zero. Agora, eu costumo dizer, ele não pode tocar um negócio sem saber os riscos que ele está assumindo. Vamos dar rapidamente. Ele tem que saber os riscos que ele vai assumir. Isso, perfeito. Esse risco aqui eu não quero assumir, eu vou transferir para seguro. É isso. Exatamente. É isso o nosso, né, que é o nosso propósito, que é levar o cliente, tentar fazer essa reflexão. Quando a gente consegue, com a nossa experiência, a gente faz. Quando a gente não consegue, chamamos especialistas para nos ajudar nessa reflexão. E é assim que a gente tenta entregar tranquilidade para os nossos clientes. Essa palavra, tranquilidade. Vamos, para não ficar na alegoria do trapézio, vamos descer para a indústria. Vamos descer, porque sai do alto do trapézio e vem para o nível das instalações. Setores que ilustram quanto que esta percepção em relação ao risco foi o gatilho para construir todos os mecanismos de proteção e que aquele setor não deixou de existir, ao contrário, ele se expande fortemente a despeito dos riscos que tem que lidar. Nós estamos falando do petroquímico, para eles exemplificar, nós estamos falando do aeronáutico, por certo, um evento catastrófico em todas as suas dimensões, como a queda de uma aeronave e tal. O que mais? Um centro cirúrgico. São atividades, setores, são frentes em que você tem que lida com risco e o faz de maneira controlada para que tenha sucesso nessa investida. Uma usina nuclear da mesma maneira, né? Enfim, com toda a sua complexidade e consequências, ali está, como um exemplo disso de camadas de segurança. E aí, a nossa provocação é, ok, o meu negócio não é uma, né, falando em primeira pessoa como aí o cliente, eu não sou uma usina nuclear, pô, não me perturba, eu não sou uma usina nuclear, cara, que papo é esse? Eu não sou uma petroquímica. Não, mas peraí, quais são os aspectos que podem afetá-lo e podem quebrar a tua perna?
podem realmente alcançá-lo e correr capital. Você tem um aspecto de quebra de máquina, você tem um aspecto de dano elétrico, você tem um aspecto de alagamento na correlação no nosso propósito inicial hoje. Então, tem situações, sim, que cada vez mais estão complexas. Tem muito mais dinheiro no jogo, na mesa, nos investimentos, do que tinha no passado. É importante o executivo se preparar para... O empresário, o executivo está preparado para isso. E aí o executivo, né, o empresário, empreendedor, começando a se aprofundar nesses assuntos, nos riscos, ele vai entrar em soluções maravilhosas, diferentes, como, por exemplo, o que tem cada vez mais presente no nosso mercado, são seguros paramétricos. Perfeito. Né? Que tem uma correlação isso com eventos climáticos, né? Você traz um ponto importante, uma das soluções, né? Que não é um seguro de que não são triviais, os triviais, que não é trivial, mas que está cada vez ali, que basicamente, para traduzir ali para quem está do outro lado, basicamente a seguradora meio que assume os riscos ali e meio que partilha até de certa forma muitas vezes do risco do negócio. Então já fizemos soluções para usinas eólicas em que solar, risco paramétrico, por exemplo, para geração de energia em função do vento. Se não ventasse, né, a seguradora ciclo entrava para hidrelétrica, né? Os regimes hídricos de hidrelétrica, o eólico, o solar como paramétrico, as usinas fotovoltaicas entra nisso. E que, inclusive, muitas seguradoras globais, grandes players, eles têm metas enormes para entrar nesse tipo de seguro, porque no final do dia, sei lá, uma usina, solar, uma usina eólica, energia limpa, e que um player desse quer colocar no seu balanço que ele, né, suporta empresas, né, esse jeito. Eu acho que vale a pena, para benefício de todos ali, que nos vem, nos ouve, o paramétrico não tá, o gatilho do paramétrico não é o dano, né? Sim. É o prejuízo, é o evento. É um evento mensurável. Por isso que toda vez acho que a palavra-chave é essa. Toda vez que eu sentava meio com o cliente para falar de paramétrico, eu começava falando que nessa analogia simplista, dizendo meio que a seguradora meio que ia ser um sócio ali do negócio, porque no final do dia é isso, Chay. É isso que acontece. Ela não é o dano em si, e, por exemplo, a usina eólica está aqui, não gerou energia. Por quê? Porque não teve vento. A seguradora, né, faz toda uma análise, não tem... No limite, vou chutar lá longe, assim, vou fazer aquelas viagens no limite, serviços. O setor de serviços também poderia se beneficiar do paramétrico à medida em que um evento catastrófico, um evento mais severo, altera o regime o acesso, o regime de clientes, o perfil a frequência de clientes. Então, serviços, hotéis, o que o valha. O leque é muito grande. O leque de fato, as oportunidades são grandes. Mas assim, o mercado está adquirindo... Mas tem que ganhar maturidade. O mercado está adquirindo musculatura, o mercado acompanha essas tendências, né, do mercado americano, do mercado europeu, que tem, né, uma experiência mais ampla. E assim, particularmente, eu sou super otimista com relação ao nosso mercado, com relação à preparação dos profissionais, Concordo. com relação às seguradoras, né, o que temos a oferecer, o quanto avançamos de empresas, né, de clientes que não tinham o seguro e que hoje adquirem o seguro e que passaram a ter um entendimento melhor a respeito do seguro, da forma de contratação, da importância das regras. Então, assim, acho que a gente está indo para um caminho super legal, muito a conquistar ainda, por isso que, né, volto a reforçar a questão da capacitação do profissional de seguros, e tudo é uma via de duas mãos, é recíproco. Ou seja, eu não consigo, né, colocar um bom seguro sem o cliente me alimentar de informação, voltar com questionamentos, falar o que preocupa, o quanto evoluiu de 1900 e não sei quanto até o... Não vamos falar aqui, mas até hoje, né? É isso que me deixa otimista, porque estamos no caminho certo. Mas eu acho que tem razão. Isso é fundamental. No final do dia ali, o cliente ele precisa ter um consultor do lado para trazer toda, como eu falei, para trazer toda essa reflexão e que ele tenha saiba dos riscos. Primeiro, para mim é fundamental, cara. Sabe, conhecer os riscos, porque o pior é quando você não sabe os riscos.
das E muitas... conseguir, né, Chaya, transferir teus seguros. Endereçar esses riscos de maneira nos seus mecanismos de mitigação ou proteção. Exatamente. Vocês várias vezes trouxeram uma provocação que eu acompanho, que eu também vejo e que está correlacionado com o que você mencionou de qualificação, desenvolvimento profissional. Se o mercado ganhou tamanho e complexidade, o sistema de produção e consumo do Brasil, de décadas, ganhou um grau de complexidade e dimensão que já requer inúmeros cuidados. E não estamos falando só de grandes corporações, estamos falando de médio mercado também. Desde a loja, de uma pequena indústria, de um pequeno serviço, eu digo nessa dimensão. Significa que a exigência profissional de levar a modelagem correta está ainda maior do que foi no passado. Isso de cara. Agora, vocês trouxeram, não bastasse isso, vocês trouxeram uma outra camada que dá ainda mais exigência profissional. A questões das transformações. Então, não bastasse estar maior, mais complexo, ele ainda está se transformando a ciclos cada vez mais rápidos, maiores. Então, o cuidado de endereçar essas tantas e levar ao cliente o desenho correto, o desenho necessário. O que me preocupa aqui nesse nosso papo, sinceramente, até na contramão um pouco do que você falou, é o seguinte, como é que eu vejo, né? A consolidação muito grande do nosso mercado de seguros, tanto nos seguradores como corretores, sim, está acontecendo. Seguro, né, corretores e tudo mais. Tem uma juniorização também no meio dessa equação. E é exatamente isso que eu ia falar. Principalmente na ótica das seguradoras, você tem uma equipe que eu vejo muitas vezes mais júnior e as seguradoras tentando buscar muita eficiência, produtividade através de sistemas, através de ferramentas. E de tudo que a gente está falando aqui me preocupa. Porque no final do dia nós não estamos mais falando do trivial. Eu não quero pegar um produto de prateleira e dar para o cliente. Eu quero que o Chaya faça um puta trabalho, um relatório do cliente tal, eu pego esse relatório, traduza num desenho de seguro que é o adequado para ele. Adequado, de acordo com o que o meu cliente deseja, só que eu não consigo falar com a seguradora. Eu tenho que botar no portal que declina por causa disso, daquilo. Então, para mim, essa é uma preocupação muito grande e Monsta sabe, esse é o nosso desafio diário, a gente não desiste. Nós não paramos no sistema. Nunca. Nós não paramos no sistema, nós vamos costurando, encontrando, explicando para as seguradoras e via de regra a gente traz uma solução para os nossos clientes. Mas para mim é uma preocupação. Porque se a gente está falando aqui que o negócio só vai ficar mais complexo pelo número de eventos naturais, pela frequência e tudo mais, os riscos serão maiores, as necessidades serão maiores. De mercado, cada vez mais. E a gente vai precisar de uma sofisticação grande da seguradora. Essa união de mercado, essa reciprocidade, né, até ajustando um pouco, não é só com o cliente e com o corretor, mas também o pilar da seguradora. Então, né, exatamente. Então, qual é o nosso desafio? Você falou. Também levar esse entendimento para as seguradoras, para que eles, olha, legal, tem sistema tal, mas na hora que eu preciso falar. Vamos Perfeito. falar. Eu vou te dar um exemplo. Acho que é isso. Vou dar um exemplo, né, só para a gente não se prolongar, mas assim, a gente teve um caso aqui na empresa, de uma empresa de indústria plástica que estava há um tempão sem seguro. Ele nos procurou, fizemos uma proposta de trabalho, a empresa entendeu, demorou um pouquinho, né, para que isso de fato saísse do papel, mas o materialize esse processo tão bem executado. Resumindo para você, não é simplesmente levar o resultado de um trabalho de prevenção de perdas para a seguradora, mas sim explicar de fato que exposição real que está lá, exposição real, quem está por trás, quem está precificando, quem entende, né, daquele formato do segurez, da forma mais adequada de precificar aquele risco, enfim. Hoje esse cliente já está no segundo ano de apólice,
feliz, satisfeito por algo que ele protegido, não conquistava. Não tinha acesso antes até. Exato. Não é que era caro ou barato, ele simplesmente nem tinha primeiro acesso. Não tinha primeiro acesso. Você sabe disso, a gente já te contatou algumas vezes para trabalhos como esse. Perfeito. A gente recebe muito contato de cliente, às vezes desesperado, não tem a pólice, não tem o seguro, não tem a solução. Então a gente busca entregar essa tranquilidade desde o nome Shaya. IO, né? Para quem não sabe, IO significa plena tranquilidade. Então a gente quer entregar isso desde o nome da nossa corretora. Perfeito. Mas voltando ao tema, né? Acho que exato. Um pouco de tendências, né, pessoal? Que acho que a gente tinha combinado de falar um pouco. Como é que vocês veem aí o mercado, as taxas? O Shaya falando que as taxas já estavam um pouco duras, né? Até o mercado já está mais restritivo. Apesar que eu acho que as taxas... Não acho que vai aliviar no curto prazo. Mas então já vou começar aqui. Eu acho que só vai piorar. Eu acho que no dia 2 do evento já tinha segunda. Não, o evento, né? Então acho que realmente vai piorar, né? A sinceridade vai estar mais alta, vai impactar no bolso das seguradoras e eu acho que a gente vai passar por uma questão até de capacidade e tudo mais, então acho que vem o famoso hard marketing. Concordo com você, até para o pessoal entender, né, que na verdade toda a seguradora tem uma capacidade até um certo limite. Quando não tem essa capacidade, busca um contrato internacional. Acho que esse é o ponto. Né, que é um contrato facultativo, um contrato de seguro. Então, não é um risco que fica, às vezes, 100% sob responsabilidade daquela seguradora. É compartilhado com outras empresas, outras seguradoras de capacidade, diluição de risco, mecanismo. E aí, eu tive um evento, uma seguradora recentemente, e fala muito dessa questão dos materiais que estão sendo utilizados em retrofit, nas construções modernas, que aumenta a capacidade de perda de carga. Né? Então, de novo, você trouxe descargas atmosféricas, às vezes é um gatilho para o início de um incêndio, um dano elétrico, alguma coisa, de uma exposição de uma indústria ou de um prédio que tem uma carga de incêndio muito grande. Então, falando na sua linha, eu também estou na linha do Lu. Essa tendência de mercado é preocupante, vai ser um momento complicado, as taxas vão ser mais agravadas, sim, mas é uma mudança de comportamento. Vai ajudar na mudança de comportamento do nosso mercado e do nosso cliente, das indústrias e das empresas de uma forma geral. Não sei a sua opinião, mas eu vejo muito dessa forma. Sim, eu vou pedir vocês aí mais uma vez para aprofundar a provocação que eu vou lançar. Você usou a palavra internacional. Eu acho que, de novo, o mercado financeiro e securitário brasileiro são mercados internacionais. Então, a condição de resseguro é um dos fatores importantes, né? Um mercado sofisticado como já temos, em que a operação local ela tem ampliação de capacidade de diluição de risco a partir de mecanismos de resseguro com contratos internacionais. Até aqui, a gente estava sofrendo o agravamento de preço em função de eventos em outras geografias. E aí aquele impacto, né, aquele evento impactando aqueles mercados e repercutindo e chegando aqui no nosso também por esta comunicação, por essa inserção internacional. O que você está trazendo é que a partir destes eventos catastróficos locais, o mercado também vai tomar algum caminho de recrudescimento de preço e de critério de aceitação. Então, sim, essa visão do empresário, do executivo, do responsável, do indivíduo e do poder público e do ente público, em nível de governo, nível de Estado, agências de governo, entidades de governo, agências de Estado, como também responsáveis, por sua medida, para implantar mecanismos de resiliência de cidades, como é que eles se preparam para esses eventos catastróficos de vendaval, de alagamento, de todos os tantos que estão nessa dinâmica. Então, eu acho que sim, o mercado vai ganhando uma complexidade que já tinha alcançado e ela agora vai para mais um outro patamar. Se olharmos em dimensão, e ainda de novo fazendo correlações internacionais, com benchmarks em referências de fora do nosso país,
eventos relativos a forças da natureza já está há uns 10 anos no topo da parada de sucesso nessas análises internacionais. Quais são eventos, né? Então, se pegar risco político, risco de imigração, cyber, evento de força da natureza, mercado, flutuação de câmbio, inflação, se pega esse ranking de tantas naturezas de risco, o climático já está lá no topo da parada de sucesso há algum tempo. Nos últimos 2 anos, ele subiu mais ainda um degrau. Ainda que esses rankings sejam voláteis e suscetíveis a eventos mais imediatos, há outras que colocam em perspectiva de 10 anos. E aí a situação é ainda mais grave. Essa era a minha última pergunta. É muito mais grave. Como é que você enxerga Brasil? Vamos olhar Brasil. Você acha que vai continuar eventos climáticos? Sim. A tendência é... Sim, porque não é... Sem volta. Há uma correlação, e aí eu vou marcar o ponto, mas muito cuidadoso, com muito cuidado, porque não sou cientista para aprofundar aí, mas há correlações em que a frequência de eventos do Caribe, do Golfo do México, daquela região, estão correlacionadas a algum grau de aquecimento. Na lógica de que o aquecimento faz um ritmo, um volume de evaporação maior e que esta água é combustível para o evento mais intenso. É nessa correlação que está sendo posta, que eu não quero entrar em polêmica, nem polêmica mais, mas na polarização, se há ou se não há evento climático, eu não quero entrar nessa discussão no dia de hoje, mas há uma correlação, sim, de aumento de frequência e aumento de intensidade dos eventos. Então, sim, ou seja, falando, o que traz necessidade da empresa estar cada vez mais preparada. Melhor preparada. Porque, em alguma medida, se julgar no geopolítico, eu quero só também aproveitar um pouco a oportunidade de lançar aqui uma questão para além do nosso como entendimento geral de como é que esse desdobramento do risco pode alcançar. Estamos falando, naturalmente, pelas nossas necessidades no país. Mas se por um instante começarmos a olhar um pouco extrapolado disso, e eu não acho nem tanta extrapolação, porque ele vai desdobrar na questão do mercado, e aí estamos falando nós aqui como essa cadeia de importação e exportação, então o Brasil inserido nessa cadeia global de produção e consumo, nos riscos geopolíticos. Nós estamos falando de migração, quanto que esses eventos climáticos mais extremos vão impulsionar migração, e aí as ondas de migração para mercados, naturalmente, para mercados melhores protegidos, quando o indivíduo se vê exposto numa região que não está preparada, ele vai buscar segurança, e é absolutamente natural, instintivo, ele busca segurança para si, para sua família, né, em outros mercados mais preparados, melhor preparados, mais e melhor preparados. Então, migração vem aí. Há uma outra componente que fala e aí pode bater na gente mais fortemente, que é o risco climático afetando biodiversidade e agricultura. Se o risco climático lavou aquele solo agricultável e tem que ser recomposto, ou que um incêndio resultou numa queima também que não estava prevista, ou que e aí nota 1000 para a nossa agropecuária como pesquisa, desenvolvimento de décadas, não é nem recente, é de literalmente 40, 60 anos, 60 não, mas uns 50 anos ali de que a gente vem numa curva de progressos em relação a isso, de produtividade, de variantes de sementes que conseguem estar mais resistentes. Eu acho que isso também vai ser o caminho. Como que a agricultura continuará esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento, de P&D, para trazer espécies e variantes mais resistentes a esses eventos extremos, e assim vai ganhando rumo aí, cara. Legal, acho que a gente falou de evento climático, falou bastante de seguros, como o empresário deve estar preocupado, acho que e preparado para isso, né? Mas o negócio, até para finalizar, Char, conta um pouco melhor ali para quem está assistindo a gente, além de estar preparado, além de conhecer os riscos, além de transferir para seguro. Plano de continuidade de negócios. Sim. O quanto é importante,
quais são as etapas de um plano bem executado. Óbvio que a gente deveria ficar aqui mais algumas horas. Já vai dar mais mais um episódio aí, vai metro de conversa. Plano de continuidade de negócio, mas rapidamente, só para o pessoal entender ali do que a gente está falando. Excelente provocação, cara. Porque, veja, né, e de novo, pegando uma tragédia dessa lá, quem tem um plano de continuidade de negócios e está no meio de um alagamento desse, o que é empresa? Como é que faz? Como é que sai disso? Nas dadas proporções, né? E às vezes a gente brinca, né? Que às vezes a gente é iluminado aqui, né, no nosso negócio, né? Mas quando a gente foi ver, a gente desde o momento que a gente abriu, e tem muito a ver com o nosso sócio, né? A gente já estava preparado para trabalho remoto. E a gente não sabia. Antes da pandemia, isso mesmo, D1, D0. Por exemplo. Né? Nunca tivemos servidores. Corporações tiveram um desafio de fazer contingência diante Nunca tivemos servidores aqui, sempre em cloud, sempre tivemos tudo remoto. Então, assim, para nós, para virar chavinha ali, botar ali talvez um plano de negócios que a gente nem tinha formalizado, mas que já estava muito bem. Então, na época, a gente viu o quão importante foi. E até contando um pouco da nossa dor, né? Acho que é importante todo mundo saber. A gente tem colegas corretores que durante a pandemia quase quebraram. Não conseguiram operar. E a gente, muito pelo contrário, funcionou muito bem, ficamos de home office, crescemos. Então, enfim, conta um pouco mais, né, de forma resumida, plano de continuidade de negócio, a importância e o que o empresário deve olhar na hora de iniciar a construção do seu, né? Porque ele é um negócio que demora. Né? Não é um negócio tão simples de se implementar. Vocês trouxeram uma questão que é crítica, que pode ser resumida de maneira assim, com algum trinômio, que é preparação, prontidão e resposta. Esse é o trinômio que se aplica quando que se menciona em trabalhos desse tipo. E outro, vocês trouxeram um ponto que, ainda que esteja contextualizada no objetivo, no tema de hoje, ela é tão crítica, ela é tão ampla, muito, que você está falando de quebra de máquina, você está falando do próprio incêndio, você está falando de pandemia, você está falando de um ataque cibernético, você está falando de qualquer aspecto de uma ponte, a interrupção de uma via de acesso de insumo ou de saída de produto. Complexo demais, né? Então, a lógica de preparação, prontidão e resposta, ela, ainda que possamos comentar mais especificamente no fundo, tendo o pano de fundo como evento climático, mas eu gostaria de oferecer essa ideia de que, como você já trouxe, ela e mencionou, claro, ela é muito mais ampla. Esse é o primeiro ponto. Mas assim, acho que me corrija se eu estiver errado, né? A gente gosta de traduzir o segurez e as coisas difíceis para os nossos clientes, mas basicamente a gente gosta de falar que é basicamente você, como empresário, sentar, olhar, tentar pensar os seus riscos e pensar como é que você continua o seu negócio. Esse é o ponto. Se acontecer tal risco. É isso. Mas que parece simples, não é. Mas não é. Não dá para falar, amigos, de pegar uma cópia de um plano de contingência e abrir, trocar o nome e salvar o arquivo e mandar. Não é. Eu nunca mais esqueço. Eu era um moleque. Eu começava a trabalhar numa grande corretora global, né, imaginar qual é. E, poxa, tava lá, né, empresa, plano de continuidade de negócio pra cá, pra lá. E eu, moleque, pensava, mas será que precisa de tudo isso? Será que tudo isso, né? Poxa, não faz o seguro e tal. Cara, e é o que eu costumo dizer, o negócio vem assim, as mensagens vêm pra você. Cara, aí aconteceu, veio 11 de setembro. Eu lembro até hoje, cara, o plano de continuidade de negócios, na época, os servidores ficavam aonde? No lugar que está afetado. Torres Gêmeas, cara, colapsaram. Então, não sei quantos dias sem e-mails, cara. Entende? Então, o negócio é muito complexo. Então, nessa direção, sim, plano de contingência. Na verdade, até se fala de uma perspectiva um pouco mais ampla, para fazer o pessoal refletir sobre o tema, falando do geral, para vir específico do eventos meteorológicos, eventos climáticos extremos. No geral, você está falando de plano de emergência, plano de
contingência e plano de gerenciamento de crise, nas suas camadas, na seguinte lógica. Exatamente. Plano de emergência. E aí sempre na lógica do seguinte, quais são os cenários, como de novo, quais são os riscos, exposições, quais são os cenários que podem me impactar. E dado estes cenários mapeados, entendidos, como é que eu vou endereçar a contingência de cada um, a emergência, a contingência e a crise correspondente. Então você está falando de que você está mapeando as exposições daquela instalação, daquela operação, sobre o que pode afetar. Então, dado isto, quais são os cenários de emergência? Eu tenho um cenário de emergência de incêndio, então quais são as ações que vão compor a contenção daquele dano? Na outra medida, quebra de máquina e assim nas camadas que forem pertinentes. Eu tenho um evento, eu estou suscetível a uma região de vendaval, então como eu me preparo, número 1, com as resistências prediais de instalações para aguentar o evento conforme ele incorra. Ok, então eu tenho aqui o plano de emergência. O plano de emergência não está só na lógica de sair no combate a incêndio, ele pode estar inclusive na lógica com medidas, mapeadas medidas de implantar, acionar alguns meios de proteção para que aquela instalação não sofra danos mais severos. E não é nem só danos, Sim, danos em toda dimensão, perfeito. O plano de contingência já é aquela etapa seguinte do tipo, caiu. Me alcançaram, eu tombei. O evento me derrubou. Como eu faço para levantar e seguir em frente? Quais são os meios e recursos para, em caráter precário e provisório, eu conseguir voltar ao mercado e seguir em frente? Até porque nós estamos falando de o que sistematicamente se repete, que é perda de mercado, cliente, mas nós estamos falando também de perda de contrato. Receita direta, porque se eu não entreguei, ou você paga a multa de contrato ou você está fora daquele, outro vai entrar e por aí vai. E a suíte, e a terceira camada é essa história do gerenciamento de crise. Quem é o executivo, quem é o responsável por comunicar com o mercado. A gente vê inúmeros casos aí de gestão de crise. Alguns bem conduzidos, outros pessimamente conduzidos, nem tanto. E a pura competitividade, né? Pensa numa empresa de varejo que vai ficar 6 meses fora da prateleira ali. O cliente vai ficar esperando voltar ou ele vai comprar do vizinho? Exato. Aí vira um hábito do cara. Ele vai continuar comprando aquele, ele vai voltar, entendeu? No nosso tema de hoje, amigos, teve aquela história de aprender pelo amor ou pela dor, mas o evento do Rio de Janeiro, de alguma forma, o landslide lá de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, aquela região serrana, contribuiu para a evolução dos sistemas de monitoramento e controle e alertas no Brasil. Então, se a gente pega a CEMADEM, ele já é uma entidade, já é um instrumento de Estado, como país, que nasce a partir daquele evento. Então, se a gente perguntar quanto aprenderemos a partir da tragédia do Rio Grande do Sul em 2024? Quanto teríamos aprendido na mesma região em 2023, no Rio Grande do Sul? Quanto aprendemos com São Sebastião? Quanto aprendemos com Petrópolis, Teresópolis? Quanto que esses instrumentos, então, forjam a sociedade e o mercado, né, empresarial? Acho que sim. Dado esse exemplo, como surgiu, nós já temos hoje algum grau de prontidão, monitoramento, alerta. A gente já consegue ter alguma coisa. São Paulo tem mecanismos de disparo de SMS a partir do CEP. Você cadastra o CEP, quando há o alerta da Defesa Civil que aquela região estará suscetível a alagamento, ele cai e dispara SMS para aqueles números de telefone que estão correlacionados ao CEP que está ali ameaçado. E assim a gente tem construído alguns mecanismos para tal. Eu acho que tenhamos o Estado se organizando para oferecer esse nível de proteção, ampliar esse nível de proteção. Assim, é um tema que a gente ia ficar aqui mais 5 dias debatendo, porque tem tanta coisa para falar, tanta coisa para... Mas é um ponto. O fato a tua provocação sim, as empresas, como a sociedade, precisam estar preparadas para eventos meteorológicos extremos, porque eles seguirão se repetindo. Exatamente. Legal. Eu acho que é isso, né? Mussa, quer fazer alguma contribuição final? Eu
queria agradecer muito a sua participação, a riqueza da informação, da sua experiência, do que você traz, do tanto e do quanto você já colaborou e tem a colaborar com o nosso mercado de seguros. Obrigado pela... Contamos muito com você, continuaremos contando com o seu apoio, né, com essa bagagem maravilhosa que você traz aí. De oportunidade de aprendizado que tivemos, né? Exato. Né? Tanta chance. E ajudar, de fato, no final do dia, nessa educação e os nossos clientes na obtenção de proteção, do melhor seguro, da melhor apólice. Né? E um trabalho que vocês fazem tão firmemente, né? Levando a percepção. Eu acho até essa questão de continuidade de negócio um outro tema que a gente futuramente pode trazer, porque esse vai ficar aqui também, não sei quanto tempo falando. Chay, obrigado. Obrigado a vocês. Pela presença, obrigado pela todo o conhecimento aí que você trouxe. E é isso. Se você tiver algum comentário, se você quiser ver algum outro tema, trazer o Chay novamente, ou algum outro convidado quer falar de plano de negócio, qualquer outra coisa, deixe seu comentário e a gente vai atrás aqui para fazer novos episódios, muito conteúdo para você. Esse foi mais um episódio do Segura Esse Papo. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.